Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 137 da nossa jornada, dia 17 de maio, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Números 26, Salmos 69, Isaías capítulo 16 e 1 Pedro 4. Prepare o seu secreto, suas anotações, abra a tua Bíblia, leia a palavra de Deus e permita que Ele fale ao seu coração. Se esse projeto tem feito sentido para você, siga esse programa aqui nas plataformas, compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra e sem mais delongas, Números capítulo 26. Acontece logo depois da praga causada pela idolatria em Baal-Peor. E agora Deus manda levantar um novo censo de Israel. Não era apenas uma contagem de pessoas, Deus estava preparando o povo para a nova fase que viria. A antiga geração estava passando, uma nova geração estava sendo preparada para entrar na terra prometida. O Senhor já estava organizando herança, território, guerra e o futuro antes mesmo do povo atravessar o Jordão. No meio das genealogias, o texto relembra pessoas e acontecimentos que já vimos. Datã e Abirão, que se rebelaram contra Deus, Nadab e Abiú, os filhos de Arão que ofereceram fogo estranho, e também os filhos de Corá, que sobreviveram. Isso nos lembra que escolhas têm consequências. Alguns nomes ficaram marcados pela rebeldia, enquanto outros pela perseverança. Neste capítulo, vemos que a terra ela é repartida conforme o tamanho de cada tribo. Porém, os levitas não receberam herança territorial, porque, como já vimos, o próprio Deus era a herança deles. No final, o texto deixa claro: toda a geração que saiu do Egito, praticamente ninguém permaneceu vivo, exceto Josué e Calebe. Foi o cumprimento da palavra de Deus após a incredulidade no deserto. Números 26 nos lembra que Deus trabalha em gerações e que Ele tem o futuro preparado antes mesmo de chegarmos nele. Vimos que nossas escolhas deixam marcas. A desobediência traz consequências, mas a fidelidade também é lembrada. E acima de tudo, o capítulo mostra que os planos de Deus continuam avançando, mesmo quando pessoas passam, falham ou ficam pelo caminho. E partindo agora para Salmos, capítulo 69. Esse capítulo ele é muito intenso. Ele descreve alguém emocionalmente esgotado, perseguido, injustiçado e profundamente angustiado diante de Deus. Davi usa imagens tão fortes que, ao ler, podemos até pensar que ele está descrevendo os sentimentos e emoções que já vivemos ou estamos vivendo. As águas me sobem até a alma, estou atolado num lamaçal, mostrando a sensação de estar sendo engolido pelo sofrimento, pela pressão, pela dor. Ele fala sobre inimigos que o odeiam sem motivo, acusações injustas e solidão. A frase "tenho de restituir o que não roubei" é uma forma de dizer que Davi estava pagando por coisas que não fez. Isso me lembrou muito dos períodos em que Saul perseguia ele, como se Davi fosse aquele que estivesse roubando o reino, a coroa dele. Davi, neste capítulo, não esconde sua dor. Ele chora, jejua, clama, se sente abandonado e até sem consoladores. Mas mesmo em meio disso tudo, ele continua buscando o Senhor. Esse salmo possui também fortes ligações proféticas com Jesus. O zelo da tua casa me consumiu. Isso aparece no Novo Testamento. Deram-me vinagre para beber, também é associada à crucificação de Cristo. No final, mesmo em meio à aflição, Davi volta os seus olhos para a adoração.
ele escolhe louvar antes mesmo da situação mudar. Ei, injustiças existem, momentos de exaustão espiritual existem, mas a aflição não precisa destruir nossa confiança em Deus. No meio da dor, continue lembrando quem Deus é, porque a adoração mantém o coração vivo, mesmo quando a alma está cansada. Partindo agora para Isaías, capítulo 16. Isaías 16 continua a profecia contra Moabe, mas aqui o capítulo traz um tom muito mais emocional e doloroso. Moabe está em desespero, fugindo da destruição e buscando abrigo. Os moabitas pedem ajuda, proteção e conselho a Judá. Eles estão assustados, quebrados pela consequência daquilo que construíram em orgulho, em autossuficiência. O grande problema de Moabe não era apenas político, era espiritual. O capítulo repete várias vezes: ouvimos falar da soberba de Moabe. O orgulho, a arrogância e a autoconfiança haviam ocupado o lugar da dependência de Deus. Isso não parece atual para você? Muitas vezes as pessoas só procuram refúgio depois que tudo desmorona, enquanto a força, dinheiro, estabilidade ou orgulho acham que conseguem sustentar a própria vida sozinhas. Mas chega um momento em que os recursos humanos não conseguem salvar o coração. O texto diz: até nos lugares altos e nos santuários Moabe oraria, mas não alcançaria a resposta. Não porque Deus não ouve oração, mas porque só havia religiosidade sem arrependimento verdadeiro. Mesmo sendo uma palavra de juízo, Isaías demonstra compaixão por Moabe. Ele chora pela destruição do povo. Isaías 16 nos lembra que a autossuficiência não sustenta o coração. Mas o capítulo também aponta para a esperança. Existe um trono firmado em bondade, justiça e fidelidade. Esse é o governo do nosso Deus. No fim, somente Deus permanece firme quando todo o resto desmorona. E para finalizar o dia de hoje, 1 Pedro, capítulo 4. Eu tenho ficado apaixonada por estes capítulos. Esse capítulo de hoje é um chamado para uma vida realmente transformada por Cristo. Pedro mostra que seguir Jesus não é apenas acreditar nele, mas mudar a forma de viver, pensar e reagir. Esse capítulo nos mostra que quem decide seguir Jesus precisa entender que haverá renúncia, luta contra o pecado e muitas vezes sofrimento por permanecer firme. Pedro lembra que o passado, nosso passado, já foi suficiente para vivermos segundo os desejos da carne. Agora, a vida do cristão deve ser guiada pela vontade de Deus. E o texto mostra algo que você já deve ter percebido. As pessoas ao nosso redor estranham quando alguém decide não viver mais os mesmos excessos de antes. O mundo frequentemente normaliza aquilo que destrói a alma. Quando alguém escolhe santidade, sobriedade e obediência, muitas vezes passa a ser criticado, ridicularizado ou até mesmo chamado de radical. Você já passou por isso? Eu já vi muitas pessoas passarem por isso. Por isso, Pedro traz orientações muito práticas para a vida cristã. Sejam sóbrios para orar. Ao ler isso, eu pensei nas diversas vezes que vamos tentar orar, mas a mente não para. Devemos fazer o possível para nos manter sóbrios para orar. Ele ainda diz: amem intensamente, sejam hospitaleiros, usem os dons de vocês para servir, façam tudo para a glória de Deus. A graça recebida não é para alimentar ego, mas é para servir pessoas. O versículo 12 me chamou a atenção. Ele diz: não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, como se fosse algo extraordinário. Pedro praticamente diz: não se surpreendam com as lutas. Isso é para provar vocês, preparar vocês. Lidem bem com isso. Deus não abandonou vocês. O sofrimento do cristão
Nem sempre é sinal de derrota. Muitas vezes é consequência de permanecer fiel em um mundo que rejeita a verdade. Mas Pedro também traz um alerta. Não é qualquer sofrimento que glorifica a Deus. Sofrer pelas próprias escolhas erradas é diferente de sofrer por permanecer fiel a Cristo. Mesmo em meio à pressão, mesmo sendo incompreendidos, mesmo passando por provas, o cristão continua vivendo corretamente, confiando que Deus permanece fiel. Não estranhe tanto as lutas da caminhada cristã. O estranho seria seguir Jesus sem jamais precisar negar a si mesmo. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada pela tua palavra que é tão real e tão poderosa. Obrigada porque o Senhor sempre nos traz respostas. Obrigada porque o Senhor nos prepara para aquele grande dia e que a nossa vida, Deus, possa glorificar a Ti, Deus, pelas decisões fiéis à tua palavra, por aquilo que nos mantém puros diante de Ti. Que possamos viver um evangelho real, verdadeiro, com frutos bons, Senhor. Em nome de Jesus, cubra-nos com tua graça, com tua misericórdia, com o sangue de Cristo. Cubra-nos e enche-nos do teu Espírito Santo e nos prepare, ó Deus, para tudo aquilo que iremos viver. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 138 da nossa leitura.